Você está querendo realizar um inventário florestal, mas não está se sentindo muito confiante para isso? Ou você já é experiente no assunto e quer saber como melhorar a sua confiança na hora de realizar o inventário florestal e pegar diversos projetos no setor florestal? Então esse vídeo aqui é para você, vamos lá. Seja você um iniciante em inventários florestais ou seja você um profissional já experiente no setor, todos nós queremos, no final das contas, ter confiança na hora de realizar essa atividade que é fundamental no setor florestal. Isso porque o inventário florestal é uma ferramenta, uma peça fundamental em diversas atividades no setor florestal, seja para a tomada de decisões de um empreendedor, de uma empresa no ramo florestal, seja como parte da análise de licenças ambientais para emitir alguma licença ambiental, né? O inventário florestal ele vai sempre fazer parte de algum projeto maior, sendo assim, ele é uma das ferramentas, se não a principal ferramenta que vai fazer parte aí desses projetos. Além disso, existe todo aí um custo e tempo envolvidos na execução e realização de inventário florestal. Imagina o quanto de tempo você pode perder em realizar o inventário florestal de forma errada. Imagina o quanto de recursos, de material, de mão de obra você pode estar desperdiçando em não saber realizar exatamente o inventário florestal. Sendo assim, eu acredito que você queira, assim como eu, ter confiança na hora de realizar os seus inventários florestais, para que você saiba, antes mesmo de ir a campo, o que você precisa fazer, na hora de ir a campo, como que você precisa fazer, e depois de ir a campo você tenha confiança suficiente para fazer todo o relatório de inventário florestal. Então nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês 8 dicas muito importantes para que você possa ter mais confiança na hora de realizar o seu inventário florestal e com isso você ter mais credibilidade, você ter uma redução de custos, você ter um aumento de lucros e você poder faturar mais e melhor através de inventários florestais. Mas antes de eu te mostrar aqui essas dicas e conteúdos, eu quero te pedir então para você clicar em se inscrever no canal, ativar todas as notificações e ficar por dentro de tudo que eu postar aqui, tá? Isso porque se você tiver inscrito e com todas as notificações ativadas, cada vez que eu postar algum vídeo ou algum conteúdo, você vai ser avisado e você vai estar sempre por dentro de tudo que envolve inventários florestais, desde a parte técnica, da parte como conseguir clientes, da parte como que você pode faturar mais e melhor. Então se você está assistindo aqui, mas você ainda não está inscrito aqui no meu canal, já clica agora mesmo em inscrever-se e já ativa todas as notificações para você ficar sempre por dentro de tudo, tá bom? Então vamos lá. Dica número 1, né? Primeiro preciso entender que é no campo de batalha que você vai conseguir mais confiança, mais experiência. E aí cada vez que você realizar de fato inventários florestais, com a sua própria experiência você vai adquirindo confiança, né? Imagina que você queira aprender a nadar, né? Você não sabe nadar e você quer aprender a nadar. Você conseguiria nadar só tendo aula teórica? Eu acredito que não, né? Para isso você de fato você precisa botar o pé na água, você precisa sentir ali o que você precisa fazer na prática. Sendo assim, com inventários florestais, isso também segue essa lógica. Todas as dicas que eu vou te dar aqui foram de fato provadas no campo da prática, no campo de batalha, em campo mesmo. Dessa forma eu fui adquirindo confiança, né? Então eu acredito que a primeira dica que você tem que ter para você ter mais confiança é você aprender por experiência própria, indo a campo, né? Pegando projetos, não tendo medo de trabalhar, não tendo medo de se arriscar, de aproveitar oportunidades, porque dessa forma você vai aprender não só inventários florestais, mas você vai também aprender a trabalhar mais e melhor, como conseguir mais clientes, como aproveitar oportunidades. Então dica número 1 saiba que você precisa ir à prática para ter mais experiência, consequentemente mais confiança. Dica número 2 é você aprender com quem já tem mais experiência que você. Por mais que eu tenha aqui já passado para vocês diversos vídeos e conteúdos sobre inventários florestais, eu acho bacana também admitir que eu não sei absolutamente tudo, né? Eu tenho aí uma boa experiência no assunto, mas volta e meia eu tenho que pesquisar mais e melhor para poder passar para vocês conteúdos. Às vezes tem alguns assuntos no inventário florestal que eu ainda não domino, então eu procuro tirar essa dúvida com outros colegas. Então dessa forma, se a dica número 1 é você aprender por experiência própria, a dica número 2, para você ter mais confiança, é você poder aprender
com quem já trilhou esse caminho e aí possa agregar com você aí nesse sentido, né? Então tenha sempre aí uma boa rede de contatos, de profissionais diversos, para que quando surgir alguma dúvida sobre algum assunto, não só sobre inventário florestal, mas também sobre outro determinado assunto que você vai precisar aí nas suas atividades, você possa tirar a dúvida com seus colegas. Dica número 3 para você ter mais confiança na hora de você realizar os seus inventários florestais é o seguinte: uma vez que a gente entende que o inventário florestal, na grande maioria das vezes, ele vai ser parte ali de um processo de amostragem, e aí essa amostragem vai ser utilizada para representar uma população toda, é muito importante que você tenha aí um bom conhecimento sobre os principais parâmetros estatísticos do inventário florestal, né? Parâmetros estatísticos como média, variância, desvio padrão, né, intensidade ideal de amostra, probabilidade de erro. Tudo isso é muito importante para você entender e interpretar se o seu inventário florestal ele está de acordo aí com um grau estatisticamente confiável. Quando você passa a entender esses parâmetros estatísticos, você passa a compreender já muitas vezes lá no campo, você já consegue enxergar ali de maneira geral se o seu inventário florestal ele está estatisticamente confiável ou não, se você precisa instalar mais parcelas em campo ou não, né? Com o entendimento sobre esses parâmetros estatísticos, você consegue visualizar ali no campo, muitas vezes, se você vai ser necessário aumentar o tamanho da parcela ou não, né? E como que está tendo ali as variações entre os diversos variáveis levantadas entre as parcelas, na população toda, ou seja, o entendimento dos principais parâmetros estatísticos vai dar mais confiança para você na hora de você executar a atividade em campo, e aí depois de bem executada a atividade em campo, de você gerar os respectivos dados e relatórios para você, para sua empresa ou para o seu cliente final, tá bom? Então, muito atenção em relação à parte estatística do inventário. Dica número 4. Tenha muito bem alinhado tudo de acordo com os objetivos do seu inventário, né? Porque, por exemplo, se você vai realizar um inventário florestal para uma finalidade ali de supressão vegetal, isso vai demandar determinadas atividades e parâmetros que você vai ter que levantar em campo. Se você fizer um inventário que não estiver alinhado com esse objetivo, né, isso vai gerar uma série de erros, consequentemente você vai estar menos confiante na hora de apresentar o seu relatório de inventário, né? Se por outro lado você trabalha para uma empresa do setor florestal aí de um plantio florestal homogêneo, por exemplo, isso vai demandar outro tipo de conhecimento alinhado com esse objetivo, ou seja, quando você entende os objetivos do seu inventário, fica mais fácil você vislumbrar tudo aquilo que você vai ter que levantar em campo, consequentemente você vai estar mais confiante na hora de planejar, na hora de executar a atividade e também na hora de gerar os respectivos relatórios, tá bom? Então o alinhamento com os objetivos do seu inventário também é muito importante para que você tenha mais confiança na hora de realizar a atividade. Dica número 5. Saiba quais são os principais parâmetros e indicadores que o avaliador do inventário vai visualizar, vai avaliar. Porque no inventário florestal, por via de regra, muitas vezes aquele projeto, aquele relatório, ele vai ser avaliado por uma outra pessoa, né? Então, por exemplo, se você é um profissional que está entrando aí com um projeto de licenciamento ambiental, esse licenciamento ambiental ele vai ser avaliado por algum órgão ambiental competente. Sendo assim, saiba quais são os principais parâmetros que esse órgão ambiental avalia, né? Procure então entrar em contato com os analistas desse órgão, se possível, para ver quais são os principais parâmetros e como que eles avaliam, para que você possa, desde o começo, fazer tudo de forma correta, já confiante que aquilo vai dar certo. Se por um outro lado você vai apresentar o relatório de inventário florestal para um cliente, eu entendo que então que esse cliente ele não seja necessariamente alguém que entenda muito de inventário florestal. Então, quando você fizer ali a geração do relatório de inventário, é importante você fazer ali de uma forma que seja bem digerível, entre aspas, para aquela pessoa que não entende tanto do assunto, para que ela se sinta confortável na hora de entender os relatórios e você também sinta mais confiante na hora de explicar, tá bom? Então, essa dica aqui é essa, né, de você não só entender o inventário, mas também você estar alinhado com a pessoa que vai avaliar do outro lado.
Dica número 6 é um complemento aí da dica número 5, que é você fazer relatórios de inventário florestais que sejam fáceis, digeríveis aí de se interpretar, seja lá por quem for, tá? Porque não basta você saber fazer inventário florestal, você precisa também transmitir aquela informação de tal forma que a pessoa, na hora que for avaliar, ler, interpretar, ela consiga entender ali todos os parâmetros que você está apresentando, né? Imagina o analista de um órgão ambiental pegando o seu relatório de inventário florestal com os dados todos desorganizados. Ele vai reprovar e você vai se sentir para baixo, por assim dizer, menos confiante sobre o seu trabalho. Ou imagina você apresentar o seu relatório de inventário florestal para o seu chefe, para a sua empresa, e aí a pessoa nem sequer conseguir interpretar o que você está apresentando. Ou seja, não basta ser, né? Tem que parecer também que você está fazendo ali um bom trabalho, e dessa forma você consegue gerar mais confiança, não só para você, mas também para quem for aceitar, acolher aquele trabalho que você fez. Dessa forma, você consegue agregar mais valor ao seu trabalho, né? Através dessa confiança que você transmite, consequentemente você consegue faturar mais e melhor aí no setor florestal com seus trabalhos e respectivas atividades. Dica número 7 é que você tenha tudo bem alinhado também com a sua equipe, né? Porque o inventário florestal não é o tipo de coisa que você faz sozinho, você não vai para o campo fazer todos os levantamentos sozinho, você vai ter uma equipe que vai estar junto ali com você. Então tenha confiança também na sua equipe. Se você já tem alguma equipe aí que seja já experiente no assunto, ótimo, isso é muito bom para que você e a sua equipe tenham mais confiança na hora de ir para campo. Se porventura você está com uma equipe que é inexperiente, então procure antes de ir a campo fazer um bom treinamento com todo mundo, né? Deixe bem alinhado quais são as obrigações de cada um ali no campo. Procure fazer um treinamento relacionado aos equipamentos e aparelhos que cada um vai usar para que tudo ocorra bem no campo, e aí se acontecer algum imprevisto que o pessoal também consiga contornar, tá? Então, se o inventário florestal você vai precisar de uma equipe, então também é importante que você esteja alinhado com a sua equipe sobre o que cada um vai fazer. Dessa forma você consegue ter mais confiança nos seus trabalhos e, consequentemente, o trabalho como um todo flui muito. E dica número 8 é que você tenha todas as ferramentas bem ajustadas e alinhadas aí no seu inventário florestal. Quando eu falo ferramentas, eu estou me referindo não só às ferramentas de campo, né, que são todos os equipamentos que você vai utilizar aí no seu inventário florestal para medição de circunferência, altura, trena, tudo que você vai utilizar no campo. É importante que isso tudo já esteja bem ajustado para que você consiga ir para campo com mais confiança, como também os softwares ou planilhas que você vai utilizar aí na sua geração de dados e relatórios, né? Então não adianta nada você ir para campo, fazer o seu trabalho tudo muito bem feito, se na hora de você fazer o lançamento dos dados, o software que você utiliza ele não atende todas as suas necessidades, né? Então dessa forma você vai, né, ficar muito menos confiante na hora de entregar aquele relatório, porque aquele software não te atende da forma como você deseja, tá bom? Então esteja tudo muito bem alinhado aí nessas ferramentas necessárias, tá? Inclusive, quem são os meus alunos do meu curso de inventário florestal, eles têm lá diversas planilhas para diversos tipos de situações de inventário diferentes, tá bom? Planilha para floresta nativa, planilha para floresta plantada, planilha para inventário contínuo. Cada uma das planilhas gera um tipo de relatório específico para essa situação, tá? Então nesse ponto os meus alunos eles têm ali diversas ferramentas que estão alinhadas com os diversos tipos de objetivos que eles possam ter, tá bom? Então de qualquer forma é muito importante que todas as ferramentas que você vai utilizar estejam aí te proporcionando a confiança necessária para que você consiga realizar o seu inventário florestal. Bom, ficou alguma dúvida? Você concorda com todos os pontos aí que eu levantei aqui dessas dicas? Você tem alguma outra dica muito bacana que você queira acrescentar? Então escreve aí nos comentários que eu estou de olho aí em tudo que o pessoal tá postando, tirando dúvida e tudo mais. Estou sempre respondendo a todas as dúvidas na medida do possível, tá bom?
E também, se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo seja do seu interesse, esse assunto seja do seu interesse. Então não se esquece aí de dar o like, tá? Para que dessa forma as redes sociais entendam que esse assunto é do seu interesse, tá bom? Muito obrigado por você me acompanhar até aqui e é isso aí. Se inscreve no canal que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E dica número 8 é que você